Olá! Hoje você vai aprender uma receita sensacional. Vamos fazer esfirras abertas e esfirras fechadas. Venha comigo! Vamos fazer a receita. Inicialmente vamos fazer o recheio, porque ele tem que descansar pelo menos 1 hora antes de a gente usá-lo. Então vamos pegar uma tigela, vamos colocar a carne moída, a cebola bem picadinha, o tomate picadinho e o suco de meio limão. Agora vamos misturar bem. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar numa peneira e vamos deixar descansando aqui por 1 hora. Colocamos na peneira para que uma parte do líquido dele já vá se escorrendo. Então vamos deixar aqui 1 hora. Passou 1 hora que o recheio está descansando. Então o que nós vamos fazer? Embora a gente tenha deixado o recheio na peneira para ele ir soltando os líquidos, nós temos que espremer o máximo possível o recheio para que ele fique praticamente sem líquido nenhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar a parte que chorou ali. Agora nós vamos pegar este recheio e espremer com a mão. Isso é importante porque se o recheio tiver líquido, na hora de assar ele vai vazar. Nós não queremos que isso aconteça, mas não tenha medo que a carne não vai ficar seca, não. Pronto, agora é que nós vamos temperar a carne. Vamos colocar o sal, vou colocar orégano, vou colocar a pimenta. Se você não gosta de pimenta, não coloque. Se você quer mais apimentado, coloque mais pimenta, é claro. A mesma coisa o orégano. Se você não gosta de orégano, não coloque. Agora, se você quiser colocar outros temperos de sua preferência, então fique à vontade. Esta é a hora de colocar os temperos na carne. Feito isso, agora temos que misturar bem esse tempero com a carne. Olha aí, o recheio está pronto. Para fazer a massa, nós vamos colocar os ingredientes numa tigela e vamos mexendo. Depois nós vamos colocar a farinha de trigo, mas vamos colocar aos poucos, porque o ponto da massa vai ser dado pela farinha de trigo. Então, se você colocar toda a farinha de trigo, pode ser que você perca a massa. Então, tem que colocar aos poucos. A quantidade de trigo que nós estamos indicando é 500 gramas ou meio quilo. Mas pode ser que a gente não use toda a farinha, porque dependendo da farinha, ela absorve mais água ou menos água. Então pode ser que a gente não use toda a farinha, como também pode ser que a gente precise colocar mais um pouco de farinha. Então precisa tomar cuidado com a farinha, porque ela é que vai dar o ponto na massa. Então vamos pegar essa tigela aqui, vamos colocar a água. A água está morna, não é água quente. Vamos colocar o fermento. Vamos colocar o óleo. Vamos colocar o açúcar. Vamos colocar o sal. E o ovo. Agora nós vamos mexer isso aqui para dissolver o fermento, dissolver o açúcar
e espalhar o ovo. Esta massa aqui a gente sova só no momento que está fazendo, depois ela não precisa descansar. Agora vamos começar colocando a farinha aos poucos. A gente coloca um pouco de farinha, mistura bem, coloca um pouco mais. Veja que eu estou colocando farinha aos poucos. E vamos mexendo com a colher de pau. Agora já fica difícil de mexer com a colher, então temos que botar a mão na massa. Agora a gente coloca mais um pouco de farinha e vamos misturando aqui, ó, amassando. O ponto da massa é quando não grudar mais na mão. Não fique preocupado, a massa por enquanto está grudenta, mas não vá colocando farinha a olho, não. Tem que ter paciência. Vamos colocar só mais um pouquinho. A massa já está quase no ponto. Agora vamos botar na mesa. Vamos colocar só mais um pouquinho de farinha. Olha, a massa não está grudando mais na mão, então já está no ponto. É assim mesmo que ela fica, ó. Maleável, relativamente úmida. Esse é o ponto da massa. Vamos colocar só mais um tiquinho de farinha. Olha, a massa está pronta. Nós não usamos toda a farinha. Isso não tem importância nenhuma, é assim mesmo. Agora nós vamos dividir esta massa aqui em partes. Se você for fazer uma esfirra para buffet, que é para festa, você vai usar 20 gramas de massa. Então, com esta massa aqui você faria 40 esfirras. Eu vou usar 60 gramas de massa, porque eu quero fazer esfirra tamanho médio. E vou pesar. Cresce, né? Vamos bolear. Uma. Você quer saber como é que faz para bolear? Você coloca a massa aqui, entre o dedão e o indicador. Esta parte da mão fica encostada na mesa e daí você vai bolear. É questão só de praticar. Agora nós vamos fazer 6 esfirras abertas. A esfirra aberta, ela gosta de fubá. Então vamos colocar um pouquinho de fubá na mesa. Só um pouquinho. Agora veja bem, vamos abrir a esfirra aberta. Tem que ir abrindo assim. Com os dedos, você vai empurrando e vai formando aquela bordinha. Primeiro nós vamos abrir as esfirras, polvilhar um pouco de
fubá e vai colocando na assadeira. A assadeira eu já dei uma leve untada só com óleo, um pouquinho só de óleo. Agora nós vamos colocar o recheio. O recheio é de 30 gramas. É uma colher de sopa. Põe o recheio, espalha direitinho. Você põe quanto recheio você quiser, né? Claro. Agora vamos colocar no forno. A esfirra aberta é assim. Ela tem que ser colocada no forno a 450 graus. Forno doméstico não alcança isso. Vamos deixar o nosso forno aqui em 250 graus. Vamos colocar a esfirra, deixar 10 minutos. Quando der 10 minutos a gente vira a bandeja, porque para ela assar tudo por igual. Quando fizer 20 minutos, ou um pouco menos, ela já deve estar pronta. Quando as bordinhas começarem a ficar douradas, a esfirra já está pronta. Então vamos colocar a esfirra no forno, esfirra aberta. A esfirra fechada, ela não usa fubá. Então vou colocar um pouquinho de trigo aqui na mesa, muito pouquinho. Vamos abrir a massa com a mão, o mais redonda possível. Agora colocamos o recheio. O recheio na esfirra aberta ou fechada, desse tamanho aqui, são 30 gramas. Olha, fecha aqui e fecha este lado. Bem fechadinho. Daí, este lado aqui, você levanta, fecha aqui, fecha deste lado e fecha deste outro lado. Você pode colocar na assadeira assim, né? Mas eu prefiro colocar ela com a barriga para baixo. Vamos pincelar gema de ovo, para deixar a esfirra fechada bem douradinha. Quando assamos esfirra, a gente deve usar sempre uma forma baixa, para que ela asse por igual, certo? Se você não tiver uma forma baixa, você pega a forma que você tem e vira ao contrário. Só que daí toma muito cuidado para não derrubar, né? É claro. E a esfirra fechada, ela assa mais devagar. Então vamos assar esta esfirra aqui em 200 graus e vai demorar aproximadamente uns 30 minutos, mas você tem que acompanhar. Quando elas ficarem douradas, elas já estão assadas. Vamos então levá-la ao forno. Veja como as esfirras ficaram depois de assadas. Ficaram lindas. Chegou a hora gostosa. Vamos experimentar esta esfirra que nós acabamos de fazer. Está deliciosa, muito boa. Se você gostou deste vídeo, clique aqui para inscrever-se e receber as novidades. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Clique no botão gostei, essa mãozinha com o polegar voltado para cima. Se for possível, deixe um recado por escrito. Eu quero agradecer muito a sua atenção, que nos beneficia bastante. E quero aproveitar para desejar que estejamos sempre na paz de Deus. Tchau!